Olá pessoal, boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos para mais uma live especial. E hoje nós vamos falar do tema que na verdade é uma pergunta: você está vivendo os seus sonhos ou você está vivendo o sonho dos outros? E para fazer essa live comigo, daqui a pouquinho eu vou convidar ela, que é minha hipnoterapeuta favorita, a Georgina Menal, e sempre faz lives especiais aqui comigo para falar desse tema. E eu repito a pergunta: você está vivendo os seus sonhos ou os sonhos dos outros? Deixa eu convidar aqui minha. Ela. Acho que agora Tudo bem? tudo e você. Tô vendo tudo Alô? vermelho. E agora? O E que é que estás agora vendo? tá uma bem-vinda, gratidão por aceitar mais um convite para uma live especial. Um tema que é tão importante, na verdade é uma pergunta, né? Como é importante a Uhum. gente fazer perguntas. É incrível. Quando comecei a despertar para as perguntas, comecei a ver a vida com outros olhos, com outras lentes. E é por isso que esta série de lives com perguntas vem não só despertar os outros, mas nos incentivar a crescer mais, a expandir, a ver o que é que onde é que nós podemos estar e onde é que nós podemos também expandir. Porque o objetivo da nossa vida também é crescer, não é verdade, Irene? Todos os dias. Com certeza, a gente veio aqui para aprender e crescer, né? Então, em todas as áreas, é um aprendizado diário e as perguntas fazem a gente ter uma Exato. reflexão, né? Acho que nada é tão importante quanto uma pergunta, você responder uma pergunta. Porque muitas vezes você vive no piloto automático e a vida vai passando e vai igual a música, né? Deixa a vida me levar e a vida vai te levando, às vezes, para o caminho que você nem quer ir. Porque se você não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve, né? A famosa frase. Então, é importante você se questionar. Você hoje está vivendo os seus sonhos ou está vivendo o sonho dos outros? Tem uma frase que eu gosto bastante, que quem não escolhe os próprios sonhos, deixa os outros escolher por você. Então, se você não sabe quais são os seus sonhos, outras pessoas vão escolher os sonhos para você. Então, se você não sabe a casa que você quer, se você não sabe o relacionamento que você quer, se você não sabe a vida que você quer viver, provavelmente você está deixando a vida te levar. Outras pessoas estão escolhendo sonhos para você. E a minha pergunta é: quais são os seus sonhos? O que você tem deixado de viver, né? O que você, ou responsabilizar os outros, porque muitas vezes as pessoas não conquistam os próprios sonhos se colocando num papel de vítima, né? E eu já fiz parte desse papel, né? Colocando a culpa nos outros, né? E quando você se coloca no papel de vítima, você não prospera. As coisas não acontecem para você. E é muito fácil a gente se colocar no papel de vítima, né? Falar que nasceu numa família humilde, que não teve um relacionamento X, que o outro fez isso, que o outro fez aquilo. Agora, quando você decide assumir a responsabilidade da sua vida, aí a coisa começa a mudar, né, Gina? Completamente. E aquela célebre frase que é viver no piloto automático, vivendo os dias iguais, os anos vão passando e a pessoa está naquela rotina, naquele dia a dia, no acordar, no trabalhar, no ir deitar, no olhar para os filhos, no olhar para o marido, no olhar para a casa e a sua vida não muda. E quando se apercebem, os anos passaram, a juventude também ela evaporou e pior ainda não se apercebe ter vivido uma vida alienada, sem sonhos, sem vontade de sonhar ou vivendo os sonhos dos outros. Que a maior parte, posso dizer que a sociedade nos oferece também essa maneira de viver e de estar, que é olhar para o outro em vez de se olhar para nós. Porquê? Porque é uma parte, podemos dizer, ser egoísta. Porquê? Por não se autocuidar, não cuidar da sua própria energia, vibração, autoestima. Porquê? Porque os outros são prioritários. Porque são pequeninos ou porque têm um sonho maior que o teu. E o que acontece é que deixamos de olhar para nós. E a vida vai nos levando, com a tal frase gira da música, e o que acontece é que um dia paramos e olhamos: epá, o que é que se passou? Quantos anos tenho? E agora o que é que eu vou fazer? E agora o que eu quero da minha vida? Que sonhos tenho? E vê que é como um fundo da gaveta que está vazia, completamente vazia, porque a vida foi sempre a olhar para os outros, cuidar dos outros, e nós não cuidamos de nós. Quem nunca?
Quem nunca esteve assim? Estou a falar das famílias, uma parte, por exemplo, das mulheres que têm umas tarefas, acredito, mais complexas do que os homens, mas muitos homens também ouvimos cada vez mais por frustração, por cansaço, por tristeza, por desilusão, por trauma. O que acontece é que deixam de sonhar. Esta capacidade que nós temos tão grande de criar coisas novas, de procurar estimular-se, o que acontece depois entram com doenças e entram em frustração e parece que não veem uma funda à luz do túnel, parece que não têm o merecimento de poder ter mais, ser mais. Falar de prosperidade é tão bom perceber que todos nós temos uma capacidade infinda à nossa mão, a nossa energia pode mais e nós recuamos e ficamos aqui na nossa zona segura, limitada e com o mimimi do eu não consigo, eu não posso, não é para mim, e a pessoa desespera. E depois o tempo deixa, vai levando e a pessoa perde a vontade de brilhar, viver e acaba por se apagar. E aqui o vitimismo passa a ser rei. Quem nunca, Irene? Quantas pessoas Com chegam perto de certeza. ti assim? Com certeza. E eu acredito que o que faz a vida realmente valer a pena é quando você tem Olá, sonhos. Cristina. E você vai realizando o sonho e vai tendo outros, né? Eu lembro que meu maior sonho era ter a minha casa própria. Desde a minha infância eu sonhava em ter minha casa, eu nasci numa família muito simples. Era um sonho desafiador, eu sempre ouvia, você não vai conseguir, você não pode. Bem-vindo o pessoal que está entrando, a Cristina, mais alguém aqui, a Alegra, eu acho que é isso, não sei. E quando eu era criança, eu sonhava muito em ter minha casa. Como eu era numa família muito simples, parecia muito desafiador, parecia que ter uma casa era algo assim, né, surreal, e eu via muitas coisas negativas. E aí, com 32 anos, eu estava morando na minha casa, que é essa aqui que eu estou morando até hoje. Depois eu comecei a sonhar outras coisas, eu comecei a sonhar aprender novas línguas, a viajar para fora do país. E hoje eu tenho cada vez mais sonhos. Em algum momento da minha vida eu parei de sonhar. E parece que a vida nesse meio tempo aí eu perdeu um pouco o sentido. Então você tem que ter sonho, você tem que acordar e falar assim, poxa, o que eu posso fazer diferente agora para ter mais, né, para melhorar a minha saúde, para melhorar a minha vida financeira. Porque eu percebo que muitas vezes as pessoas que não têm sonhos, parece que elas não têm alegria na vida, né? E eu já tive nesse período, quando eu não tinha sonhos, a vida parece que não fazia muito sentido. E, na verdade, quando a gente começa a sonhar, quando a gente começa a fazer coisas novas, vai trazendo um sentido diferente. Né? Aprender coisas novas todos os dias, começar a fazer coisas novas, se eu não comecei a fazer coisa diferente, por exemplo, correr, que eu nunca tinha corrido, e como isso mudou o meu mindset. Então, eu falo tanto da corrida porque, assim, é um dos meus maiores desafios. Então, eu tinha muita dificuldade para correr, eu corria 100 metros, estava quase infartando, e hoje eu já consegui correr praticamente 7 quilômetros. Então, assim, e eu Boa! quero fazer coisas novas, né? Então, por que eu estou contando isso? Porque, assim, com um pouco de foco e determinação e constância, a gente consegue fazer qualquer coisa. Eu consegui corrida, eu consegui falar inglês muito rápido. Por quê? Porque eu comecei a ter foco, a ter determinação. Então, muitas vezes, as pessoas até, elas deixam de sonhar porque acham que o sonho é muito grande. Não existe sonho grande demais, existe você que persistir um pouco. Então, assim, muitas vezes também por desculpa, né? Então, quantas pessoas deixam de viver coisas incríveis porque simplesmente param de sonhar? E muitas vezes as pessoas falam assim, olha, eu não faço isso por causa de dinheiro. Na verdade, você não faz porque não sonhou. Porque você não sonhou, você não correu atrás. Então, tudo aquilo que a gente sonha, a gente consegue realizar. Agora, quanto tempo você está disposto a esperar realizar esse sonho? O quanto você está comprometido com o seu resultado? Essa é a pergunta. Boa noite, Maria José, seja bem-vinda. Então, Boa o quanto eu noite. estou comprometido com o resultado? E estar comprometido a fazer aquilo que muitas vezes você está sem vontade de fazer. Às vezes as pessoas falam assim, olha, eu queria uma forma para ter disciplina. Não existe uma forma mágica. A forma que existe é você mandar uma mensagem positiva, de falar assim, eu vou fazer e fazer todos os dias. Se comprometer com você, mas não existe uma pílula mágica para falar assim, quase todo dia eu estou sem
vontade de treinar. Acordo, tá bem gelado. Desculpa. Eu fico com vontade de falar, hoje eu vou inventar uma desculpa para não ir, porque é assim que a nossa mente funciona. Aí eu falo, não, você vai só hoje. E aí depois, Só por quando hoje. você faz esse movimento, por isso que é tão importante entrar em movimento, né? Então, se você continuar parado, né, água parada fica fedida, né? Tanto é que fala muito da má água. Má água é água parada no seu coração, a mágoa. Então, assim, a água parada ela fica fedida. Então, você precisa estar em movimento. Movimento tanto físico, que é tão importante, né? Que libera endorfina para o seu corpo, te dá mais energia, né? E trabalhar a sua mente também, né? Cuidar das suas emoções. E tudo, um conjunto de tudo isso te leva onde você quer chegar. Uma vida sem sonho realmente é uma vida sem sentido, né, Gina? É mesmo. Eu ainda diria, ainda ia mais longe. Uma vida sem sonhos é um jardim sem flores, sem cheiros, sem cores, sem alegria. E é por isso que eu pergunto: como podemos levar uma girafa dentro de um avião? É uma Levamos pergunta um, desafiadora. um elefante bebê. Outra pergunta: como podemos comer um elefante? A Irene já sabe esta. Comemos um elefante às dentadinhas. E é isso que nós podemos ver num sonho. Quando um sonho é gigante, é enorme, é maior que a perna, temos de dizer que devemos colocar e fazê-lo por fases. Primeira fase, segunda fase, terceira fase, dividir por fases irá ser mais fácil. E vivendo um dia de cada vez, só por hoje, agregando a pessoas que têm sonhos também grandiosos, pessoas que não é pelo sentido de ser ambiciosas, mas que almejam algo mais, almejam criar, crescer, aprender coisas novas, pessoas que estão na mesma energia, na mesma vibe, na mesma tribo, com o quê? Com o movimento, com vontade de crescer. Isso é extraordinário. Eu faço aqui uma comparação. Os mortos-vivos, os zombies dos filmes. Pensar que quando vamos na rua, eu adoro, Irene, não sei se tu gostas, que é estar no café, bebendo um cafezinho, uma aguinha e olhar para a rua, olhar para as pessoas, olhar para a forma como elas reagem, como conversam, como tratam as crianças, ou pessoas mais velhas, como olham para os animais, a maneira como se tratam a si e aos outros. Eu adoro, porque estamos a lidar com o ser humano, que é o que nos diferencia dos robôs, aquela parte do piloto automático. Então, a forma como nós somos é a forma especial como nós olhamos para a nossa vida. Porque quando nós estamos felizes e alegres, as coisas são de outra forma, olhamos para outra calma, outra serenidade, outra harmonia. Mas se nós estivermos infelizes, o nosso corpo muda. O que é que nós vemos? Ombros caídos, olhares mortos, olhares tristes, não se vê o brilho no olhar, o corpo movimenta-se menos. Existe aqui uma quebra enorme de energia entre um corpo que tem movimento, a postura, um movimento de dignidade, é um outro andar, é como dança, uma dança alegre. E uma pessoa triste é aquela pessoa que um pouco se mexe, tem um olhar assim mais acomedido, mais recolhido. Então perceber que o nosso corpo fala mais que a boca, a nossa fisionomia destaca-se muito mais antes de nós falarmos. Então conseguimos comparar e ver quando aquela pessoa está mais parada, ou está morta, viva, ou do que aquela pessoa que está a sonhar, está a viver, está a brilhar. Porquê? Porque está no caminho, tem um sentido de vida, tem um propósito, tem um destino. E é tão bonito ver a diferença, porque não é o que nós somos, mas é o que nós fazemos com o que a vida nos permite ser. Porque muitas oportunidades vão aparecendo no caminho, as oportunidades não ficam à espera à porta. Então, somos nós que temos nós que andar no caminho, à procura, diariamente, e as oportunidades vão caindo, vão chegando, e faz toda a diferença. E muitas vezes dizem que aquelas pessoas que conseguem fazer mais do que uma, duas, três tarefas, conseguem ainda realizar mais coisas. Porquê? Porque elas estão operando, estão realizando, estão concretizando, do que aquelas pessoas que estão paradas à espera que o mundo chegue e o mundo lhes
chega aos pés para poderem fazer algo. Faz toda a diferença, Irene. Uma pessoa que tem sonhos consegue viver mais da vida. Todas as pessoas têm 24 horas da vida, mas há quem produza mais em 3, 4 horas do que outras pessoas que fazem durante uma semana. Então, perceber que quando tu estás no teu sonho, concretizando e realizando, consegues ser mais feliz, estar mais entregue à tua vida e aos teus momentos e consegues realizar muito mais. Eu não sei se essas pequenas palavras fazem chegar ao coração de quem nos ouve, Irene, e que possam despertar de outra forma e olhar e ver e perceber o que é que eu estou fazendo na minha vida, em que ponto e que circunstância estou entregue, o que é que eu estou fazendo? Estou vivendo o meu sonho ou estou vivendo o sonho dos outros? Por exemplo, o sonho do patrão, ou o sonho do marido, ou os objetivos dos filhos. Onde é que eu estou? Onde é que eu me encaixo? Quem sou eu na minha vida? E perceber que poderá estar no sítio errado ou poderá estar no sítio certo, numa aprendizagem e tudo está bem, desde que tu estejas bem. Quem nos está a ouvir, para mim fez toda a diferença. Quando eu senti que estava no meu caminho, vivendo a minha vida, eu senti uma energia enorme aqui resgatada e consigo dizer e perceber que conseguimos fazer mais da nossa vida. E é isso que nos faz estar aqui, não é, Irene? Entregando estas lives, porque faz parte do nosso propósito maior. Com certeza, né? E a pergunta que eu deixo hoje é: qual o sonho que você tinha na sua infância que você não realizou? Você Hum, não para conquistar. Qual é o sonho que, vou repetir, qual é o sonho que você tinha quando era criança que ainda não realizou? E talvez você não realizou esse sonho. Eu ainda tenho um sonho que eu não realizei. Boa noite alô, aí. Aida! Alô, Eu tenho Valéria! que é tocar bem violão. É um sonho que ainda está meio que engavetado aqui, porque eu estou sempre priorizando outras coisas. Então, eu tenho sonho que é tocar bem violão. Toco um pouquinho, bem pouco, começo e paro, mas ainda tenho um sonho de tocar bem violão. Então, qual é o seu sonho que está na gaveta aí, o que você não realizou por falta de dinheiro? Né? E, na verdade, eu te falo que não é por falta de dinheiro, mas é por falta de sonhar e é por falta de ação. É por falta de ação. Então, se você não age, você não tem resultado. Todas as coisas na minha vida que eu sonhei, que eu coloquei em prática com persistência, eu conquistei. Todas. Aquelas que eu me coloquei desculpa, eu não conquistei ainda, né? Porque eu vou conquistar, eu tenho certeza. Então, qual é aquele sonho que você colocou na sua gaveta aí, que você de vez em quando até pensa e você fala, cara, eu não sou merecedor desse sonho. Às vezes você não se sente merecedor de coisas grandes. Será que Deus não te trouxe aqui para ter algo gigantesco? Né? Eu, por exemplo, sou uma pessoa apaixonada por viagem. Então, assim, pelo menos 3 viagens no ano eu tenho que fazer. Né? Eu estou indo para a segunda essa semana para celebrar meu aniversário. Então, assim, é algo que para mim é algo que eu sempre sonho, fazer viagens. Então, qual é o sonho que você deixou engavetado aí? Eu gostaria que você pensasse nesse sonho e a partir de hoje que você colocasse alguma pequena ação para conquistar esse sonho, para ver como é que você se sente. E quantas vezes a gente vai deixando os nossos sonhos de lado porque não se sente merecedor, porque não se sente capaz, porque acha que só os outros merecem e você não. Eu não acredito que Deus nos trouxe aqui para viver de migalhas. Nós temos um universo que é muito abundante. Se você olhar, os mares, os rios estão cheios de água, as florestas estão cheias de plantas. Então, nós temos abundância. E a abundância é um estado mental, um estado natural. E por que você não se sente merecedor de coisas grandes? Né? Eu, por exemplo, eu agora me sinto cada vez mais merecedora de algo grande. Vou sonhar cada vez maior. Só que ficar só no sonho não vai fazer você realizar. Você tem que ir para a prática. Né? Primeiro você vai mentalizar o seu sonho, você escreve, você decreta, você visualiza e depois você conquista. Então, eu quero que você pense no sonho e depois a gente vai fazer um exercício poderoso aqui no final da live. Gina, qual é o... Vir ao Brasil? Não, não vi.
Eu quero ir a Portugal em breve visitar minha amiga Gina também, né? Como eu gosto de viajar. Eu não Fala aí, percebi Gina. mal. Tu disseste vir ao Brasil? Ou disseste viste o Brasil? Eu percebi que era o jogo de futebol. Não foi jogo Vim de ao futebol? Brasil, Ah, visitar o Brasil. Claro que sim. visitar o Claro que Brasil. sim. Eu percebi visitar, ver o jogo de futebol. Como eu saí do trabalho. Não. Claro que sim. Eu visitar o Brasil, conhecer um pouco mais do mundo afora. E a pergunta que eu deixo também é: quais são os teus sonhos hoje? Hoje. A tua pergunta foi fundamental, porque há quem tenha a certa idade que deixou de sonhar há muito tempo. Então, o facto de tu perguntares quais eram os teus sonhos de criança, por exemplo, uma carreira, ou escrever um livro, ou cantar música em público, cantar música ou dançar, fazer. Há certos objetivos que em criança tínhamos e que nunca se realizaram. E a pessoa chega a uma certa idade e diz assim: ah, isso já não é para mim, já não faz parte da minha vida. E pode já nem encaixar. Mas é tão bom voltar a sonhar e perceber que quando somos crianças não temos limites, é como não temos teto. Então tudo é possível. E o que coloco hoje é mesmo isto. Se dinheiro e tempo não fosse um problema, quais seriam os teus sonhos hoje? O que é que te daria assim uma grande energia, força, alegria de vida? A Valéria Ribeiro diz que a filha dela mora aí. Agora não sei se é em Portugal, se é aqui no Portugal. Algarve. Muito, Portugal. muito bom. Agora o tempo está assim, hoje está assim um bocadinho nublado e pelo país tem estado a chover, mas tem estado magnífico. As pessoas vão à praia. Está bem gelado, né? É, aqui não, aqui está agradável até. Aqui estou passando frio. E a água diz que está boa, ainda não fui à praia, mas brevemente irei. Então, a pergunta que se coloca hoje é isto: se tivesses dinheiro e tempo, o que é que farias? Então, é importante a pergunta, porquê? Porque a pergunta vai-te levar a pensar, a refletir. E eu não sei se reparam, eu estou aqui com uma caneta na mão e aqui folhas em branco. Porquê? Porque quando temos um caderno e uma caneta, nós vamos colocar, e então fazer perguntas e colocar aqui ao lado, à direita ou à esquerda, ou o sim ou não, por exemplo, se fosse em coluna. Se o dinheiro e o tempo não fosse o problema, o que é que eu queria fazer hoje? O que é que eu poderia fazer amanhã, esta semana, este mês, para este ano? Porquê? Porque quando tu escreves, tu decretas. Eu quero isto para mim. Eu quero, eu consigo. Tal como em criança, quando nós permitimos sonhar, criar. Em criança, nós fazemos de forma aberta. Agora, em adulto, podemos criar passos, metas, pequenos objetivos que vão se concretizar pouco a pouco. Porque quando, por exemplo, a Irene comprou a casa, ela não pensou e o dinheiro caiu na mão dela. Então, perceber que se forem os sonhos maiores, nós temos que dividi-lo por etapas, por fases, por meses, por dias, por semana. Para quê? Para nós podermos ir pouco a pouco nos aproximando cada vez mais do nosso sonho. E lembrar que quem sonha, cresce. E quem sonha, idealiza. E quando nós vamos nos aproximando dos nossos sonhos, temos que criar novos sonhos para nos mantermos acordados, vívidos, apaixonados, porque sonhar faz parte do nosso plano terreno. O que eu acho interessante, Gina, é como o ser humano, né, e eu me coloco nesse ponto, como a gente se limita, né? Muitas vezes a gente fala assim, não, eu tenho 40 anos, eu não consigo correr, por exemplo, né? Eu não consigo andar de bicicleta, eu não consigo fazer isso. E por incrível que E pareça, há conversa. eu tenho amigas com mais de 60 anos que começaram a correr maratona depois de 60. Eu tenho uma amiga com mais de 50 que começaram a correr maratona. Eu comecei a correr depois dos 40. Então, percebe que assim, não tem limite para nossa mente. É a gente que coloca limite. Eu tenho pessoas que eu conheço que estão incentivando a correr a primeira maratona que tem mais de 60 anos. Já ganharam várias medalhas. E a gente fica se limitando por um número, né? Então, eu costumo dizer que eu não gosto de números, porque eu não sou professora de matemática, né? Porque as pessoas falam assim, eu vejo pessoas com 30 anos Bueno, falando que raça. tal coisa. Como, você já leu em alguma literatura que existe idade para você voltar a sonhar, para você ser Nunca. feliz, para você ter, adotar uma criança de repente? Né? A Cláudia Raia, por exemplo, teve filho aos 55 anos, né? Atriz brasileira. Então, assim, o que está te limitando?
É a pergunta que eu te faço, o que está te limitando? E muitas vezes as pessoas falam assim, não, ó, eu estou com uma idade X, eu não mereço mais tal coisa. Ah, eu estou velha demais. Não, para, já estou conversando para vocês. Acho que deve ser convidando, né? Já estou convidando para live comigo. Deve ser convidando, né? Para live comigo e ainda. Não entendi muito bem. Convidando, Será convidando, com certeza. com certeza, Com certeza Valéria. que eu vou aceitar, né? Eu sou a pessoa que faz live todos os dias. Né? Então, Gina, é aquela coisa, você se Obrigada. limita por idade. Quantas pessoas começaram a ter sucesso depois de 50 anos? O dono da Ui, Globo, depois de 60 anos, né? E muitos outros nomes aí que começaram a ter sucesso depois de 60, pessoas depois de 70, tem pessoas que começam a correr depois de 70 anos. E você está se limitando aí, você está se colocando numa caixa. Então, eu peço para você, saia dessa caixa hoje. Se você está se colocando numa caixa falando que não é merecedor, quem te falou que você não é merecedor? Então, eu quero que você volte a sonhar hoje, você escreva o que você quer para a sua vida. O que eu quero para a minha vida? Depois você, então, com certeza, Valéria, manda um direct para mim. Eu só não consigo até o dia 28. Depois do dia 29, pode falar comigo que a minha agenda, por enquanto, está bloqueada porque eu estarei fora de São Paulo. Mas depois eu consigo. Gratidão. Então, você está se limitando, né? Eu vejo quantas pessoas que se limitaram, às vezes, a emagrecer, que é algo tão legal para a tua saúde, você está se limitando, né? E com todo respeito, gente, eu não romantizo a obesidade. A obesidade de hoje mata mais de 500 mil pessoas no Brasil, mais de 2 milhões no mundo. Então, assim, talvez você desistiu de cuidar do seu corpo, talvez você desistiu, sei lá, de aprender uma língua, né? Gina, eu tenho uma aluna de inglês, ela também sou professora de inglês, que tem 66 anos, que é um exemplo para mim. Ela falou, vou sonhar, porque já tinha estudado, não tinha expectativa. Ela falou, você me fez gostar do inglês. Por quê? Eu falo, não se ela fica falando de idade, as pessoas mais jovens aprendem mais rápido. Eu falei, quem te falou? A experiência que traz essa maturidade também, né? Então, assim, e ela está muito empolgada e tem aprendido bastante. Então, perceba que não é a idade, é o que eu decido fazer, é o que eu decido sonhar. Olha, então, Imagina eu, maravilha, a Gina fez ali o desenho. Imagina eu, uma pessoa que teve problema sério na coluna, chegou a perder o movimento várias vezes do lado esquerdo, hoje está correndo maratona. Né? Praticamente, que eu estou me preparando para correr a primeira maratona. Então, a gente fica se limitando, tudo está aqui na nossa mente. Então, é importante que a gente trabalhe a nossa mente. E a nossa mente vai nos levar a lugares que a gente jamais imaginou. Quem um dia imaginou que eu, uma pessoa extremamente tímida, uma pessoa extremamente calada, faria live todos os dias? Fazia vídeo para o YouTube todos os dias. Então, o que te limita hoje? E eu quero que depois você pega um papel e uma caneta e escreva pelo menos 3 sonhos que você gostaria de realizar que você ainda não realizou. A gente vai escolher um para fazer um exercício no final. Escreva 3 sonhos que você gostaria de ter realizado. Talvez seja um sonho da infância, da adolescência, da sua fase adulta, que você engavetou ali e parou de sonhar. Então, hoje eu gostaria que você voltasse a sonhar. Escolha esses 3. Gina já escolheu aí os seus já 3. estou escrevendo, inclusive. Então, o que eu estou a escrever aqui é um exemplo de que nós podemos fazer quando assistimos uma live, que é aumentar a nossa criatividade, que é o estímulo da pergunta, o que é que a pergunta te faz sentir, viver, ouvir e te faz também pensar. Então, o que é que eu escrevi aqui, Irene? O que te limita? Quais são as tuas crenças, os teus traumas? Irás te surpreender com o fato que uma pergunta vai te gerar uma emoção, um sentimento, irás escrever à frente quais são as crenças que eu tenho em relação aos meus sonhos. Porque é que eu parei de sonhar? Quais são os sonhos que ficaram na gaveta? Quais são os traumas? Que pessoas, que situações no meu passado me geraram este bloqueio? Então, quando tu estás a assistir uma live, se colocares uma caneta na mão e um papel, irás sentir-te muito mais estimulada a perceber que o que vais ouvir vai-te suscitar mais e mais e mais perguntas. Não é dúvidas, mas é perguntas. E as perguntas que fazem-nos crescer. Sonhar para quê? Porquê?
Porque é que eu devo continuar a sonhar? Porquê? Porque quando nós não sonhamos, nós morremos. Então somos os tais zombies no piloto automático. E se sonhar é importante, então quais são os sonhos que eu quero viver hoje? Não é o sonho para viver o sonho do outro, é qual é o sonho que eu quero viver. O que é que eu quero fazer da minha vida? Comece por falar coisas simples, por exemplo, quando entras na tua casa, a tua casa faz parte do teu sonho, os teus cômodos, o teu espaço, o teu quarto está da forma como tu queres, arrumado, organizado, cheiroso, está limpo. Então, perceber que às vezes os sonhos não precisam ser tão grandiosos. Pode começar pelo teu próprio espaço, o teu próprio espaço pessoal, a forma da tua organização, da tua alimentação, da forma como te vestes, da forma como te penteias, de calças, se estás a viver o teu sonho, a tua vida, a vida que tu mereces, a vida que tu queres, ou estás simplesmente a viver aquilo que há. Então perceber que muitas vezes quando falamos em sonhos, não precisa ser algo assim, Cristiano Ronaldo, algo de grandioso. Poderá começar a ser pequeno, para quê? Para poderes crescer gradualmente. E a outra pergunta também que eu coloco, além da obesidade física, porque é quando nós nos desmazelamos, quando nós deixamos de ter tempo para nós, olhar para nós, cuidar de nós, é normal que o corpo também cresce. Mas também existe algum espaço que é a obesidade mental. Essa obesidade mental também mata. Porque quando nós estamos com excesso de televisão, de notícias, de tristeza, de desgraças do mundo, nós perdemos a esperança, perdemos a vontade de acreditar, perdemos a fé. E quando perdemos a fé, deixamos de olhar para o mundo com os olhos assim, ver o pôr do sol, ver a chuva, ver a forma bonita, a beleza da natureza e deixamos de sonhar. Porquê? Porque o nosso espaço, a nossa obesidade mental está cheia de desgraça, de tristeza, de guerra, de fome, de crise e deixamos de ver o belo da vida. E as coisas bonitas que por vezes não têm preço, mas têm um valor e um sentido enorme, que é olhar para a beleza da própria vida e da natureza. E dizer à Valéria que também estou disponível, Valéria, mas depois de julho, está bem? Quando quiseres, só mandares mensagem. E a pergunta que deixo agora é: o que te bloqueia hoje poderá gerar a tua liberdade mais à frente? Então, perceber, quando a Irene percebeu que tinha um bloqueio para falar em público, hoje é a liberdade da Irene. É o que a Irene gosta de fazer. É o que a Irene se vê fazer mais à frente e mais e mais e mais. E não é só a Irene, é a Gina. A Gina um dia também era tímida quando precisava de fazer apresentações na escola, principalmente em língua estrangeira, e ficava muito vermelha, Irene, eu bloqueava e ficava assim muito séria. E hoje não, hoje solto e dou-me ao prazer de rir, de partilhar, de sorrir, porque acredito que o que nós não partilhamos, não falamos, morre connosco. E a palavra que é dita e falada e partilhada é algo que é como um alimento para a alma. Então, as nossas lives para mim são isso. Quando nós partilhamos o nosso saber, a nossa experiência, as nossas perguntas, nós estamos alimentando e estamos dando um alimento de amor ao outro. E para mim faz todo sentido. A Valéria falou que precisou sair. Gratidão, gratidão. Gente, muito bom. Gratidão, Valéria. Gratidão imensa. A Rosângela, boa noite, seja bem-vinda. Então, Olá, boa Gina, daqui a pouco noite. exercício, né? Só lembrando, Bom, gente, que daqui a pouco vai ter um atendimento online gratuito comigo. Então, para participar, você precisa estar no grupo do WhatsApp. Quem ainda não está, me pede o link, que eu mando o link. Então, às 8 horas, inclusive eu vou descansar um pouco a minha voz, né? Porque o atendimento vai ser um atendimento intenso, maravilhoso, com certeza. Então, se maravilhoso. ainda quer mais, quer deixar uma mensagem, nós vamos para o exercício. Eu vou me preparar para o atendimento daqui a pouquinho. A pergunta que deixo é: queres viver ou queres sonhar para viver? Porque um dia vamos morrer, mais tarde ou mais cedo vamos deixar de existir. Então, se queres aproveitar hoje, quais são os teus sonhos para hoje? Os teus sonhos para amanhã? Não deixes para muito longe aquilo que podes fazer hoje, porque amanhã podes não cá estar. Então, aproveita para sonhar agora. Viver e sonhar ao mesmo tempo é muito mais saboroso. E realizar então vai ser hiper magnífico. E hoje é uma realização para mim estar fazendo as lives com a Irene, poder partilhar com vocês
e poder partilhar não só os conhecimentos, mas a experiência. Porque é a experiência de estarmos realizando, por exemplo, exercícios como a Irene vai partilhar agora, que vão nos fazer sonhar primeiro cá dentro, para depois passar para o próximo passo que é na vida real. Gratidão enorme, Irene. Maravilha. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, fica à vontade aí enquanto eu coloco a música, a gente responde as perguntas rapidinho. Se tiver alguma pergunta, fiquem à vontade. Olha, quando a Irene sorri, fica ainda mais bonita. Eu estou sempre a sorrir para puxar para ela rir e rir, mas ela não ri quando quer, ela ri quando lhe apetece, não é assim, Irene? Vamos lá, gente. Bom, como eu falei, Obrigada. eu gostaria que você pensasse em 3 sonhos nesse momento. Um de olhos abertos. Quais foram os 3 sonhos que você engavetou? Talvez era um sonho de aprender uma língua nova, talvez de viajar, talvez ter uma casa própria, talvez ter um carro. Quero que você pense em 3 sonhos que você colocou na gaveta e não realizou. Agora feche os seus olhos, respira profundamente, esfrega as mãos. Quero que você escolha um sonho agora para a gente fazer esse exercício. Desses 3, eu quero que você escolha o mais importante. Talvez foi aprender a dançar, aprender uma nova língua, viajar para outro país, ter saúde física, saúde emocional. Qual foi? Pensa nesse sonho agora. Coloca a mão no seu coração. E eu quero que vocês questionem. Por que eu ainda não realizei esse sonho? Ouça a sua mente. Qual a resposta que vem? Agora eu quero que você imagine um grande espelho na sua frente. Veja você, talvez daqui 2 anos, 5 anos, com esse sonho realizado. Como seria a sua vida se você tivesse realizado esse sonho? Como o seu eu do futuro estaria? Imagine agora que esse eu do futuro sai desse espelho e ele vem em sua direção e olha nos seus olhos. E ele te pergunta: o que te impediu de realizar o teu sonho? Foi desculpa? Foi vitimismo? O que te impediu de realizar esse sonho? O que vem na sua mente quando você pensa: o que te impediu de realizar esse sonho? Foi medo? Procrastinação? Vitimismo? Desculpa? Se esse eu do futuro agora pudesse te dar um conselho, o que ele te falaria hoje? E com essa resposta, qual decisão você toma hoje? Você vai em busca do teu sonho ou vai continuar contando desculpa que você não é capaz, que não é para você, que você não merece? Qual a escolha que você faz hoje? Imagine agora você iniciando um processo.
para realizar esse sonho. Imagine você começando uma pequena ação ainda hoje. Mentalize você fazendo algo diferente hoje para realizar esse sonho. Mentalize você com constância, todos os dias. Um pequeno passo, todos os dias. Agora veja você já com o sonho realizado. Simplesmente porque você tomou uma decisão hoje. Como você se sentiria agora? A pergunta que eu te faço hoje é: até quando você vai deixar os seus sonhos na gaveta? Reflita sobre essa pergunta. Até quando você vai dar desculpas para não realizar os seus sonhos? Respira fundo. Esfrega as mãos. Quando se sentir confortável para abrir os seus olhos. Como é que foi, Gina? Muito bom e com mais clareza. E o que peço na vida hoje, além dos sonhos, é mesmo clareza, para nós podermos ver a vida como ela é, sem aumentar, sem diminuir, com muita realeza, muita realidade em cima, para poder ver, sentir onde nós estamos, com os pés, um pé à frente do outro e perceber que a vida é bela. Então, a partir de hoje, eu deixo uma mensagem: volta a sonhar. Eu voltei a sonhar, e como é maravilhoso, né? Como em tão pouco tempo eu já conquistei coisas que eu imaginei que eu nem conseguiria. Porque simplesmente porque eu voltei a sonhar. Mas eu não só sonhei, eu estou agindo todos os dias, com vontade, sem vontade, mas porque eu tenho um objetivo muito maior. E eu decidi que eu não vou mais contar desculpas. Eu decidi falar chega. Talvez hoje é o dia de você dizer chega. Chega porque você tem se sabotado. Talvez é a falta de perdão. Talvez é a falta de cuidado com a sua saúde física. Talvez é a falta de cuidado com a sua saúde mental. Talvez é a preguiça que não deixa você dar o próximo passo. Então hoje eu falo para você, diga chega. Quem quiser se aprofundar um pouquinho mais, daqui a pouquinho comigo às 20 horas, atendimento online gratuito. É só entrar no grupo do WhatsApp, ainda dá tempo, tem que estar no grupo, porque é lá que eu vou compartilhar. Então, quem quiser entrar nesse atendimento comigo, me pede o link do grupo, aí eu tenho que passar o link. Vou mandar as informações todas lá. E hoje começa uma nova jornada, uma jornada de transformação. Né? Tenho certeza que muitas pessoas serão transformadas nesse atendimento em grupo, gratuito. Então, se você realmente quer se transformar, se você quer contar uma nova história, você está disposto a pagar o preço, tenho certeza que a partir de hoje você começa a contar essa nova história. E eu vou ajudar você. Então, gratidão imensa, minha querida, por mais uma live. Lembrando que na próxima segunda-feira não teremos live às 18 horas. Estarei viajando, então minha agenda vai estar bloqueada, só vai ter o atendimento às 20. Mas em breve retornaremos, né, Gina? É verdade. E só queria deixar uma última frase dizendo: quem sonha, desperta. E só temos esta vida para viver, então bora aproveitar para viver com mais alegria, com mais amor, com mais garra, com mais ânimo. Porque quem sonha, desperta para a vida. Gratidão enorme, Gratidão. querida. Adorei. E até amanhã. Até daqui a pouquinho quem vai participar ao vivo comigo, né, do atendimento, e até amanhã na live das 5h30 da manhã. Gratidão imensa.